prazer enorme estar aqui com vocês em mais um Focus Fashion Summit. A gente teve uma palestra muito legal, com bastante conteúdo, e agora a gente vai iniciar uma segunda apresentação, em que a gente vai falar aí das tendências para o verão 24-25, que é a temporada que a gente está tendo aí bastante lançamento aqui na Focus. Vou apresentar para vocês um material que a gente vem amadurecendo, desenvolvendo ao longo de vários meses. Sempre faço questão de frisar que a Focus faz um investimento que é excepcional em pesquisa de moda. Temos acesso a vários birôs internacionais, books, publicações, sites, fazemos viagens às principais feiras de tecidos, fazemos viagens para várias cidades do hemisfério norte, pesquisando varejo, vendo como que o mercado está operando, novas tendências, formas de marketing, e a gente amadurece esse material e estreia aqui com vocês hoje, trazendo, além de muita inspiração, mas também bastante estratégia para vocês. Dentro dessa ideia das direções criativas, a gente apresenta um conceito de quais são as estéticas, né, os temas, vamos dizer assim, que estão bastante projetados, segundo essa pesquisa antecipada, para o verão 24-25. Moda, a gente sabe que cada vez mais é importante cada marca entender o seu público, como provocá-lo, como fidelizá-lo, como surpreendê-lo, mas também é importante estar a par dessa engrenagem global de pesquisa e usar isso a nosso favor. Moda sempre está muito ligado àquilo que a gente vê muito, né? O tapete vermelho, a influencer, nas vitrines, na capa de revista, no figurino, no videoclipe, na publicidade. As pessoas passam a ver muito isso e passam a desejar isso, e a gente tem que usar isso ao nosso favor. Aqui para o verão 24-25, a gente tem a proposta de 3 direções criativas. Quem passou ali para o fórum já deu para ter um pouco das pistas. Faço o convite, depois eu estarei ali no fórum, quem quiser trocar uma ideia, adoro essa troca. E a gente tem a proposta dessas 3 direções. Primeiramente, diversão surreal, uma estética extremamente inovadora, para aqueles que atendem o mercado mais fashion, um streetwear, moda festa, um acessório mais diferenciado, uma estética bastante provocativa. Em segundo, a gente fala do encanto sensorial, essa é uma estética um pouco mais refinada, que vai ao encontro do mercado mais contemporâneo, mas serve para atualizar todos os mercados, a gente vai falar sobre isso. E, por último, fusão multicultural. Essa é uma estética que fala sobre a beleza artesanal, sobre um decorativismo artesanal, algo que todos nós aqui entendemos muito bem, o Brasil entende muito bem dessa multiculturalidade, e eu vou trazer aqui para vocês como atualizar essa estética muito madura para o verão 24-25. Então, nós temos essa modulação, uma estética muito inovadora, uma em transição no mercado e uma estética bastante madura para trazer essas opções para vocês. E a gente vai começar com aquela que é a mais provocante, já chegando aqui com bastante inovação. Diversão surreal. Como eu comentei para vocês, uma estética bastante nova, vai muito ao encontro do mercado jovem, a tal geração Z, né, os nascidos entre 95 e 2010, que é uma geração muito fluida, muito flexível, que quebra as categorias de produto, que quebra as ocasiões de uso e gosta de provocar. Gosta de ir atrás de uma moda mais individual, uma expressão mais pessoal. Dentro do diversão surreal também fica uma ideia de otimismo. A gente precisa dessa energia, desse otimismo, frente a um mundo muito complexo e desafiador que a gente vive. O diversão surreal, pessoal, fala muito como a gente vê aqui nessa imagem, essas bolinhas num padrão simétrico, num rapport simétrico, e de repente elas explodem em volumes, cores, texturas. É a ideia do experimental, do extraordinário. Sair daquela ideia de uma elegância mais clássica, tradicional, não estou fazendo aqui um juízo de valor do que é melhor ou pior, mas sair dessa ideia e ir para algo mais diferenciado, mais original. Então é todo um convite para tecidos mais diferentes, cores mais chamativas, construções mais divertidas, vamos dizer assim. Nos birôs, na nossa pesquisa antecipada, se fala muito sobre euforia e psicodelia, no sentido da amplificação dos sentidos. Nós vemos esse movimento acontecendo desde novos investimentos em medicina, uma medicina mais progressista, ou até nas experiências de cultura e entretenimento, com essas exposições imersivas que todo mundo aqui já deve ter frequentado. Então, existe todo um movimento na sociedade de amplificar os sentidos, de atrair o olhar, de dar vontade de tocar, de sentir o cheiro. Então, tudo isso faz parte do universo do diversão surreal. E, por último, também a fantasia hiperdigital. O dicionário Collins, que é um importante dicionário do idioma inglês, elegeu o termo inteligência artificial como termo de 2023. Não pelo ineditismo, mas pela relevância. Sempre se falou muito da inteligência artificial como uma maneira de livrar a humanidade do trabalho pesado, maçante. Nesse ano, a gente viu a inteligência artificial como algo criativo, a inteligência artificial criando e criou impacto aí no mundo das mídias sociais, que a gente estava falando no conteúdo anterior. Então, toda uma ideia de uma fantasia hiperdigital, como essa imagem que a gente vê gerada
gerada por inteligência artificial, trazendo essa ideia de amplificar os sentidos, de trazer uma ideia de diversão, mas sempre de uma maneira muito arrojada, muito impactante, muito extraordinária. Então, de acordo com a nossa pesquisa, muito esse convite ao extraordinário, à diversão, ao otimismo que vem de uma maneira muito arrojada, muito moderna, indo muito ao encontro do público jovem, mas atualizando os outros segmentos também. É uma estética aí bastante nova para quem atende esse público que quer novidade. Vou passar um videozinho aqui para vocês pegarem a atitude, a irreverência desse tema, e em seguida a gente fala um pouquinho mais sobre essa primeira direção criativa, a diversão surreal. Percebemos, né, essa irreverência, essa diversão vindo de uma maneira que vem do lúdico, mas de algo muito arrojado e moderno. Aqui nesse slide percebemos, né, essa mistura de formas, de cores. Você tem um plastificado, você tem uma pelúcia, trazendo essa ideia de algo que é muito diferente, muito criativo, que sai da ideia do certo e errado, do padrão, criando formas mais aleatórias, randômicas, technicolor, essa ideia de captar o olhar. Então, muito legal para pensar nas formas, num VM, num post. Essa última imagem animada, gerada por inteligência artificial, percebemos essa ideia de pelúcia com plástico, formas diferentes. Não se trata de bonito ou feio, é trazer algo que é diferente e que capta o olhar. Na última temporada de desfiles, tanto para o masculino quanto para o feminino, observando ali os desfiles, você percebe no styling um convite a formas mais diferentes, cores chamativas, formas que chegam a ser meio esquisitas, composições que parecem quase que brinquedo de criança, mas vem de uma maneira muito arrojada para o mercado adulto. Destaco esse calçado aqui para vocês, da Comme des Garçons, importante marca japonesa que desfila em Paris. Você vai fazer um acessório, vai colocar um penduricalho para chamar atenção, por que não colocar um monte, trazer isso de uma maneira extraordinária? É um slide para a gente sentir essa medida de provocação e de fazer algo que é muito diferenciado. Dentro dessa, aqui nesse slide, a gente percebe também, nessa imagem gerada por inteligência artificial, várias texturas, movimentos que captam o olhar, que dá vontade de tocar, essa ideia de estimular os nossos sentidos. Então, você pode trabalhar, como na imagem central, tecidos mais diferenciados, fantasiosos, com fios flutuantes, ou a ideia da estamparia vindo mais colorida, com desenhos maiores, dimensionados, trabalhar sobre sobreposição. Como eu tenho comentado, não é bonito ou feio, comercial ou conceitual, é ser diferente, é se permitir, é trazer isso de uma maneira bastante divertida. Dentro da estética, trazendo alguns pontos que podem ajudar vocês a construir, né, os signos, né, os pontos que constroem, que estruturam essa estética, muito essa informação de você trabalhar novos volumes em cima dos aspectos tecnológicos, dos aspectos mais brilhantes. Trazem essa ideia dessa fantasia technicolor, que eu comentei para vocês, e sempre explorando novos volumes. Muito interessante essa imagem do J.W. Anderson, né, estilista muito influente, da Loewe também, sempre muito querido aí pelos birôs, pelos editores de moda, dá vontade de tocar, de sentir o cheiro, de ouvir o barulho. Então, sempre essa ideia de provocar os sentidos. Ou na imagem masculina da Ferrari do automobilismo mesmo, eles têm uma marca, fazem desfile, explorando novos volumes, os bolsos da bermuda saem da bermuda. Então, essa ideia de que parecem brinquedos de montar, trazendo toda essa interatividade com a moda. Nos desfiles, pessoal, uma estética muito presente na alta moda, como eu comentei para vocês, mas também nas novas marcas, marcas feitas por novos designs que se conectam com esse público mais jovial. As duas primeiras imagens lá, a gente vê texturas diferentes, embellishments, aplicações, botões divertidos, trazendo essa ideia de ludicidade, mas sempre de uma maneira muito moderna. Nas duas imagens centrais,
o uso da cor, né, cores primárias, secundárias, que vem muito do universo infantil, mas aplicadas aqui de maneira muito moderna. A terceira imagem da Zomerds, que é uma marca nova de Paris, né, parece que quase que um look que é um brinquedo, você vai abotoando e construindo a peça. Então, essa interatividade lúdica, moderna, algo acontecendo aí muito para o mercado jovem. A imagem seguinte da Color, uma marca japonesa que desfila em Paris, esse colete meio de brincadeira, as sobreposições super coloridas, sempre esse tom mais divertido e colorido. Vai ousar na coloração, ousa um pouquinho mais na composição do look, sempre captando esse olhar. E as duas imagens finais falando dessa ideia de estampas, padrões quadriculadas, divertidas, cores primárias, estampas abstratas, super coloridas, aleatórias, Technicolor, sempre trazendo essa fantasia digital de uma maneira bem moderna. No slide em geral, né, nesse panorama, a gente percebe esse convite à diversão de uma maneira surreal, impactante, trazendo uma mensagem de otimismo, sempre de uma maneira bem fashion. Vou trazer aqui para vocês alguns highlights da nossa coleção do verão 24-25. Fica o convite para vocês adentrarem aqui o nosso fórum, tem bastante amostra ali que a gente está comentando aqui na palestra, mas também com o seu representante e até os estandes. A gente tem mais de 300 lançamentos só para o verão 24-25, além de cores atualizadas. Vamos trazer aqui alguns highlights para a gente compartilhar com vocês mais exemplos do Diversão Surreal, mas sempre lembrando que são alguns highlights, a gente tem bastante novidade para vocês. Destaco aqui, começando falando das transparências, a transparência Blitz, que tem esse padrão de jacquard que cria essas listras diagonais e esses fios flutuantes, né, que dá vontade de tocar, de brincar, de assoprar. Então, um tecido bastante fantasioso, tem uma cartela de cor bastante vibrante, perfeito para aquela moda de ocasião, para quem atende aí o mercado fashion, moda festa. A festa é sempre aquele momento que a gente sai do cotidiano, do dia a dia, e quer colocar um look mais especial, mais instagramável. Então, um tecido bem diferenciado. Vemos no look da Roxana, uma marca de Londres, formas muito diferentes, repare no acessório, no calçado. Então, essa ideia de algo muito diferente, muito presente na última temporada. E vale citar que a nossa transparência Blitz é feita de fibras recicladas. Então, como essa ideia de sustentabilidade não fica só nos aspectos naturais, mas também nos tecidos festivos, se torna aí um denominador comum entre todo o mercado. Falando ainda das transparências, a nossa viscose Georgette Desiré é uma viscose 100% viscose, tem um toque bem agradável, parece uma seda natural, tem uma cartela de cor extremamente versátil. Então, quem quer trabalhar um look que é divertido, mas um pouquinho mais moderado, aplicar numa cor vibrante, numa ideia de forma bastante aleatória, com o comprimento da manga, simetrias mais marcantes, trazer essa ideia de brincadeira na modelagem, nas transparências também. Temos vários lançamentos de acetinados. Os acetinados, como informação de passarela, é extremamente consistente. Nas nossas últimas viagens de varejo, muita presença do cetim no varejo internacional. Esse é o nosso lançamento Satin Louise Span. É um acetinado mais encorpado, de brilho moderado, então mais comercial. Ele é bem estruturado, ele tem uma elasticidade bastante versátil, perfeito para essa ideia de uma roupa de moda festa com mais volume, explorando volumes diferentes. Parece que ela está quase que embrulhada, né? Então, essa ideia de explorar uma silhueta mais divertida, mais sensorial, trazendo isso de uma maneira bastante impactante, principalmente no uso de cores mais vibrantes. O Satin Louise Span tem uma cartela bem variada, que também contempla essas cores mais vibrantes. Os tweeds, pessoal, quem andou pelo fórum já vê que tem bastante amostra de tweed. Tweed é sempre muito icônico do mercado contemporâneo, sempre muito sofisticado, mas a gente vê cada vez mais para o mercado jovem, em peças mais joviais, croppeds, shortinhos, coletinhos. Temos o nosso lançamento o Tweed Sicília, que tem esses fios fantasia que criam esse padrão de xadrez. É um tweed que vem com colorações bastante vibrantes, perfeito para fazer essas peças mais curtas, joviais. Para o mercado jovem, é o tipo de informação que a gente vê com bastante recorrência. Falando aqui das malharias, o nosso Tulle Elastique, ele é um best-seller nosso, 100% poliamida, toque bem agradável para usar direto sobre a pele, para fazer sobreposições, enfim. Muito essa brincadeira na informação dos desfiles de você ter uma peça e fazer uma nova camada costurada na própria peça, criando essa sensorialidade divertida. Dá trabalho na hora de produzir, mas a peça ela fica playful, né, divertida, brincando com essa ideia de camadas. O nosso Tulle Elastique tem uma castela de cor imensa, vai para a moda, para o esportivo e também para o fashion.
Falando das malhas caneladas, pessoal, isso é uma febre no varejo internacional, a gente vê com muita recorrência, traz toda uma ideia de conforto, mas com uma sensorialidade dos ribs, dos canelados. Nosso lançamento malha Rib Freeze é uma malha bem fina, bem geladinha, dá para usar até para lingerie, para um underwear mais moderno, dá para fazer peças ajustadas e mais largas, como essa camiseta que a gente vê aqui, toda desconstruída, remetendo ao esporte. O Diversão Surreal também tem muito essa ideia de você misturar o esportivo com fashion, uma linguagem streetwear bastante moderna, trazendo aí a ideia de t-shirts bastante desestruturadas. Ainda falando de malha canelada, essa daqui, a nossa malha canelada foil, ganha esse all-over de foil de brilho, trazendo ainda um apelo visual mais diferenciado, tem uma cartela de cor bem variada e perfeito para fazer essa peça que ela é confortável e fashion ao mesmo tempo, somada à ideia de um brilho mais diferenciado. Ainda a ideia do brilho nas malhas, a nossa malha Gloss New é uma malha bem fina. Essa informação de jersey wear, essa ideia de uma malha muito fluida, confortável, extremamente presente nos desfiles, principalmente nos desfiles de Paris, trabalhando uma ideia de sensualidade, de drapeados, algo que funciona muito para o nosso verão. Muito interessante esse look do David Coma, bastante provocativo, com assimetrias muito marcantes, então brincar com essa ideia de modelagem e com esse toque de brilho da nossa malha Gloss New. Malha Authentic Fit é uma malha bem performática, 15% de elastano, alta compressão, então para quem trabalha active wear, bem interessante. Muito interessante esse look da Sunei, a ideia de um active wear que se funde com fashion, com trabalhos de camadas, de colorações, então uma malha bastante performática, de alta compressão, mas que também pode ser trabalhada para o mercado fashion. Tem uma cartela de cor extremamente variada. Falando um pouquinho do masculino, o masculino também absorve essa ideia do Diversão Surreal. Nossa alfaiataria Supreme Span é uma alfaiataria com cara mais tecnológica, ela tem esse toque mais empapelado, sensorial, então renova tanto o formal wear, uma alfaiataria mais formal do masculino, mas também o streetwear que pode vir um pouquinho mais elaborado, mais sofisticado, tem um toque bem interessante, uma cartela de cor bastante comercial para o masculino, trazendo aí um toque tecnológico para as alfaiatarias. E também o nosso Taslan. Taslan é um aspecto extremamente presente no mercado internacional, nas lojas. Essa ideia do utilitário, do tecnológico indo para o fashion é realmente um movimento bastante forte. O nosso Taslan 4 cabos é um lançamento, ele vem um pouco mais compacto. O nosso 2 cabos ele é um pouco mais amassadinho e ele ganha esse acabamento de water repellent, que repele a água, um tipo de atributo sempre muito valorizado pelo mercado masculino. E faz parte também da nossa seleção Focus Green, que é uma seleção de tecidos com variados, certificados internacionais de sustentabilidade, aqui sem o uso de químicos danosos. Falando do denim, né? O denim é sempre um aspecto, um tecido, uma família. A gente está reengrandando no denim, trazendo bastante novidades e atualizações. O denim é sempre um signo de contracultura, de modernidade, de streetwear, de rebeldia. Vemos sempre marcas mais contemporâneas, sempre usando um look jeans ou outro no desfile para trazer essa ideia de rejuvenescimento. Então, o denim é sempre uma tela perfeita para fazer esse trabalho de customizações, lavagens, trazer um denim aí bastante divertido e surreal. O nosso Índigo Guardia, ele tem uma composição com algodão e viscose, vem com uma largura de 160, que é uma tendência para o mercado do denim, perfeito para fazer esses trabalhos de aplicações, decorativismos, customizações para trazer aí um denim bastante criativo. Temos também o nosso Índigo Cadore, que ele vem com uma largura de 180, super versátil, otimiza aí o encaixe, a produção. O Índigo Cadore já é 100% algodão, perfeito para essas peças mais amplas, rígidas, um tipo de informação de forma muito presente aí para o mercado jovem, as calças pantalonas maiores, uma calça cargo mais ampla. E também o nosso Cadore, ele aceita vários tipos de lavagens, estonados, destroyers, sobretintos, então é uma tela perfeita para a gente lançar a nossa criatividade e trabalhar isso de uma maneira bastante divertida. Aqui esse look da R13, R13 é uma marca muito comentada pelos birôs do streetwear, para quem atende esse mercado é uma referência bem importante. A gente vê esse jeans, né, mais amplos, esse short amplo, esse sobretinto, e essa é uma imagem, pessoal, gerada por inteligência artificial. A gente já vê várias marcas fazendo catálogos inteiros com essa imagem criativa da inteligência artificial, então para a gente ver como esse é um tipo de referência já muito aplicada pelo varejo, pelas marcas de moda.
Falando aqui um exemplo de estamparia, muito essa informação dos listrados multicoloridos. A estampa sempre traz um estímulo visual a mais para o produto final, muito presente nos tecidos mais fluidos, acetinados, ou como no nosso Jesse, falando da malharia, o Jesse Fashion Printed, trazendo uma ideia de estamparia multicolorida que vocês podem trabalhar os sentidos diferentes na composição do look, trazendo essa ideia de algo mais lúdico. E, por último, a gente fala aqui dos acessórios, finalizando o Diversão Surreal, o nosso lançamento Venice, que é uma base de malha bem resistente, escovada, que ganha esse poliuretano e esse acabamento em Venice para acessórios bastante diferenciados e bastante chamativos. Então, você pega um tecido que capta o olhar com esse brilho especial e aplica em formas mais divertidas, criando um produto aí bem diferenciado para os acessórios. Essa é a bolsa Bumper, né, do J.W. Anderson, que parece que quase um brinquedo, né, um brinquedo de adulto. Então, trazer isso de uma maneira bastante divertida e bastante ousada. Dito isso, pessoal, a gente vai para a segunda direção criativa, né? A primeira bastante inovadora e, como eu comentei, encanto sensorial. A segunda direção, ela é uma estética que está em transição no mercado. A gente percebe uma evolução dela, especialmente para o mercado feminino e contemporâneo, mas ela vai para outros segmentos também, a gente vai ver alguns exemplos. Diferentemente da primeira direção, o encanto sensorial, ele também fala desse mundo digital, mas aqui de uma maneira um pouco mais refinada. Então, vai mais ao encontro de um mercado sofisticado. Aqui a gente vê formas um pouco mais limpas, puras, uma transparência, cores mais suaves. Fala muito dessa nossa leitura do mundo digital, mas de uma maneira mais suavizada. O encanto sensorial é uma pauta muito presente nos birôs internacionais e fala muito da nossa relação com o mundo digital. Todo mundo aqui com seus celulares, conectado o tempo todo, isso é uma questão onipresente. O mundo digital trouxe muitos benefícios aí para a sociedade, comercialmente, de relação, de criatividade, mas quem de nós muitas vezes não se sente esgotado demais pelo excesso de estímulo? Quem aqui não se preocupa com as crianças passarem muito tempo no celular? Se isso faz bem, isso faz mal? Começam a se discutir aí tempo de tela, como ter uma relação mais equilibrada, uma relação mais saudável com o mundo digital, né? Sem cair naquela ideia do excesso, quase que do vício mesmo, né? Então, a moda, ela sempre responde aos movimentos da sociedade, e aqui ela traz uma resposta de como ela cria, ela emula uma estética que vai ao encontro de olharmos para o mundo digital, mas de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais equilibrada. São essas respostas que a moda traz. Então, o encanto sensorial fala desse encanto sensorial do mundo digital, mas sempre de uma maneira mais delicada, evocando ideias de bem-estar e suavidade pelas cores mais suaves. Os birôs falam muito do tom pastel, do tom suave, não como uma cor ingênua, uma cor delicada, mas uma cor futurista, que traz essa ideia de trazer o mundo digital de uma maneira mais refinada. Fala-se muito de um escapismo digital também, né? Digital, físico e digital ao mesmo tempo. Então, saímos do mundo físico e fugimos para o mundo digital, para um lugar que traga esse movimento que ele é mais líquido, calmante, sensorial, encantador. Então, trabalhamos isso na mídia social da marca, no VM, no fundo de uma vitrine, nos tecidos que têm um caimento mais fluido, cores mais suaves, um brilho translúcido, um brilho tecnológico, mas sempre de uma maneira mais refinada. Futurismo soft, também um termo muito falado pelas feiras internacionais de tecidos, fala desses aspectos que tem um brilho, que traz um ar de tecnologia, mas não é aquela tecnologia de filme de ficção científica, que é duro, que é rígido, vem de uma maneira fluida, em tecidos que tem um caimento mais gentil, tem toda uma ideia das cores, como eu comentei para vocês, que são suaves, mas com uma leitura tecnológica. Se fala desse soft, né? Um futurismo que é soft, e no soft também a gente contempla que a ideia dos tecidos que são mais macios, que trazem essa ideia de algo que traz um acolhimento, que tem um toque mais gentil. Vou trazer aqui para vocês o vídeo do encanto sensorial, trazendo esse encanto sensorial para vocês, a atmosfera, esse clima dessa temática, e em seguida a gente fala um pouquinho mais.
Então percebemos aqui, né, esse encanto sensorial, essa ideia de olhar para o mundo digital, futurista, tecnológico, mas sempre de uma maneira mais gentil, de uma maneira mais refinada e suavizada. Aqui algumas imagens da última temporada, destaco lá a primeira imagem da Prada, esse tecido que ele meio que flutua, vaporoso, uma organza mais tecnológica, dá vontade de tocar, isso é real, e real é mais ou menos esse o conceito do encanto sensorial. Ou como nessa imagem animada, a gente tem esse tecido, vamos dizer assim, plastificado, futurista, mas ele vem num movimento fluido, gentil, com cores mais suaves. Ou nessa imagem da Delcor, a última imagem, Delcor, uma marca muito querida pelos birôs internacionais também, faz parte da Semana de Moda de Milão. Você tem toda uma ambiência que é meio futurista e suave ao mesmo tempo, uma roupa que é um formal wear, mas tem esse movimento que parece uma flor, uma pétala, mas que mescla uma ideia de delicadeza e futurismo ao mesmo tempo. Aqui também uma ideia o conceito, né, a proposta que a gente fala aqui de tecidos translúcidos, transparentes, com um brilho mais tecnológico, tudo isso muito presente nos birôs internacionais. Destaco na imagem animada, é um detalhe do desfile masculino da Prada, um detalhe do chão, do piso da passarela, então ele é super metalizado, gráfico, que traz uma ideia de futurismo, mas ganha esse elemento que parece um slime, aquela geleia que as crianças brincam, uma cachoeira, né, desse slime, trazendo aí um toque de suavidade, numa cor mais fresca, nesse tom pastel mais luminoso. Então você tem uma ideia de futurismo e esse encanto sensorial suave, orgânico acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê grandes marcas de moda trabalhando essa estética. A imagem central, Kate Barton, uma nova estilista, muito querida também para os editores de moda. Essa bolsa é uma bolsa feita de vidro, super conceitual, uma escultura. Mas para a gente ver nesse exemplo, né, como trabalhar esses aspectos translúcidos, futuristas, de maneira mais orgânica, com uma cor mais suave, sempre trazendo esse conceito de um futuro que é mais soft. E na última imagem, Calvin Klein, super comercial, o brilho líquido, né, trazendo essa suavidade, que ela é futurista, fresca, mas gentil, fluida ao mesmo tempo, renovando aí o streetwear e o utilitário masculino. Aqui, como eu comentei para vocês, né, essa estética muito forte para o segmento feminino, um segmento feminino mais refinado. Essas duas imagens, Prada na central e Diesel, né, que está voltando cada vez mais com tudo, trabalhando uma ideia de uns anos 20, né, mais moderno, romântico. A gente viveu os anos 20 do século 20, estamos vivendo os anos 20 do século 21. Então, toda uma ideia dessa feminilidade, de camadas, de babados, mas sempre atrelado a um aspecto que é mais tecnológico. Você faz o styling, né, com óculos aí mais moderno, como na imagem da Diesel, sempre trabalhando a ideia desse romance mais modernizado, desconstruído. Você trabalha um tecido transparente, uma cor suave, signos de feminilidade e romantismo, mas sempre de uma maneira mais arrojada. Como nessa imagem também da artista Alex Valentina, é uma flor delicada, né, símbolo, né, de delicadeza e feminilidade, mas ela vem num efeito mais cromado, um toque de futurismo. Então, sempre essa ideia dessa delicadeza se contrapondo com tecnologia. A estamparia é muito importante para essa temática também. O que se destaca aqui é muito a proposta de imagens que são esses degradês, ombrés, gradientes, esses abstratos que trazem uma ideia do mundo digital, é meio impalpável, vontade de tocar. Muito importante, também traz uma ideia de cromoterapia, né, de tratamento, de uma coisa saudável, leve, muitas vezes aplicado nesses aspectos mais fluidos, acetinados, trazendo a ideia desse encanto sensorial, né, de vontade de tocar, é uma coisa meio digital. E na última imagem da Loewe, é uma estampa localizada floral, que é algo que a gente super conhece, mas ela vem com esse blur digital, então ela é francamente manipulada digitalmente. Então você tira essa ideia de romantismo e feminilidade do tradicional e traz isso de uma maneira mais renovada. Nas passarelas, uma estética também bastante presente, principalmente para esse mercado de mais sofisticação, de luxo. As duas primeiras imagens aqui traz a ideia desse brilho que eu tenho comentado para vocês, mas em bases mais fluidas. Na primeiríssima imagem, desfile da Chloé, tanto uma ideia que pode renovar o formal wear, a roupa de trabalho da mulher, mas também para peças de ocasião. A segunda imagem, Sport Max em Milão, é uma roupa bem futurista, né? É meio um colete de segurança com um corset, então uma forma bastante arrojada, mas suavizada aí por um brilho
brilho metalizado por uma cor mais suave, um futurismo soft. As duas imagens centrais, renovar o mercado masculino, para quem aqui atende o mercado masculino e que absorve uma informação de moda mais atual, por que não uma camisaria mais fluida, com uma cor mais luminosa, a imagem da Kenzo, o look total num tom mais luminoso, de repente um tom luminoso que pode vir um pouquinho mais empoeirado, mais cinzento para o masculino, trabalhando tanto a camisaria como o look total. Muita essa informação das alfaiatarias com mais viscose, trazendo uma fluidez, um toque mais fluido para o masculino. E as duas imagens finais, essa ideia da estamparia. As estampas abstratas, os gradientes, que eu como comentei para vocês, que trazem essa ideia desse blur, estampas impalpáveis, né, esse traço indefinido que traz esse encanto sensorial. E a última imagem da Delcor, que é uma estampa localizada de uma orquídea bem dimensionada, mas ela ganha esses recortes digitais, trazendo a ideia de feminilidade, mas de uma maneira bastante futurista. Destacando aqui para vocês também alguns highlights dos nossos lançamentos do verão 24-25. Reforço o convite para vocês irem até os nossos estandes, conhecer a coleção inteira. Começando aqui falando das transparências. Transparência Luna tem um toque bem agradável, uma cartela de cor bastante versátil. Ela é uma transparência velada, mais comercial, e ela ganha esses salpicos, esses detalhes de pequenas partículas de foil. Parece meio que o pixel, né, do computador. Então traz uma ideia de feminilidade, mas mais atualizada por esse destaque do brilho. Falo aqui da imagem do Philip Lee em Nova York, toda uma ideia, né, todas as fórmulas de uma moda romântica, cor suave, transparência, babado, mas veja como vem de uma maneira bastante modernista, com esses embellishments metalizados, os babados vêm de uma maneira bastante desconstruída, não é aquela coisa simétrica, certinha, então sempre essa ideia de um romantismo mais renovado para o mercado feminino. A transparência Lyocell, um best-seller nosso. Lyocell, que é uma espécie de uma viscose mais nobre, traz um toque muito agradável, é uma transparência mais estruturada, parece uma organza mais moderna. Lyocell é uma matéria-prima nobre, que tem menos impacto ambiental. Temos na nossa transparência Lyocell várias cores, perfeito para fazer esse trabalho de layering, de sobreposição. Então, você tem uma alfaiataria e faz uma camada sobreposta, trazendo esse encanto sensorial, né? Parece uma coisa do mundo digital, né? Então, sempre brincando com essas transparências nessas ideias de sobreposições. O nosso Illusion Water Repellent é o lançamento do tímido masculino, mas que vai muito para o feminino também. Ele também trabalha essa ideia de uma transparência, de uma organza mais tecnológica. Ele é 100% poliamida, toque muito agradável, tem um brilho bem encantador, bem tecnológico. Estamos lançando ele agora com cores atualizadas, faz parte da seleção Focus Green, sem químicos danosos, e ele vai muito para o mercado esportivo, jaquetinhas corta-vento, sobreposições, mas pode trabalhar também blouses, camisas mais diferenciadas para o feminino, trazendo essa ideia de uma transparência que é mais tecnológica. Falando aqui de tecidos já não mais transparentes, o nosso Memory Like, ele também é uma espécie de uma alfaiataria mais tecnológica, trazendo esse lustre tecnológico para o feminino, para o formal wear, para o casual. Ele tem uma leve memória, você amassa, ele traz essa sensorialidade, bem a ideia do encanto sensorial que a gente está apresentando para vocês, uma cartela de cor bem atual também, então uma ideia de alfaiataria tecnológica renovando aí a alfaiataria para o verão 24-25. Outro lançamento de acetinado, comentei para vocês que é um aspecto bastante presente aí no varejo internacional, nos desfiles também. O nosso satin Jamine Span, ele tem uma elasticidade bem confortável, um brilho moderado, uma cartela de cor bastante variada, perfeita para fazer aí uma alfaiataria que traz um alinhamento, uma peça mais estruturada, mas ela tem uma fluidez, ela tem um conforto ao mesmo tempo. Outro acetinado que a gente está lançando, que é um tecido bem especial, o nosso Satin Martina. Ele ganha esse acabamento de airflow, que é aquele jato de ar, que traz uma construção um pouquinho mais amassadia, trazendo uma sensorialidade diferenciada. Esse tipo de informação, desse tipo de tecido com airflow, a gente sempre vê com muita força no varejo internacional, mas nessa temporada a gente viu ele muito nos desfiles. Quando você dá aquele zoom na foto, você percebe esse acabamento bastante presente. É um cetim mais leve, perfeito para fazer essa silhueta mais ampla, vaporosa, trabalhar essa fluidez como nesse belíssimo look aqui da Fendi na coleção de resort deles. Entrando no universo da malharia, a nossa malha Micro Jersey Plus, um best-seller nosso que tem uma cartela extremamente ampla, vai para lingerie, vai para o esportivo, vai para o fashion, vai para o casual. Ele vem agora atualizado na versão Plus, com mais valor agregado, um toque extremamente agradável. E como eu comentei, o Jersey Wear muito presente nas passarelas, especialmente em Paris, esses trabalhos de fluidez, drapeado, trazendo peças sensuais aí para o feminino, para o verão, alto verão. Então essa é uma informação bastante presente. A gente tem a nossa malha Micro Jersey com uma versão
coleção atualizada para o verão 24-25. Destaco aqui na imagem da Sônia Riquiel, em Paris. Vejam como tem toda uma ideia de feminilidade, de fluidez, o fundo, né, para fazer um post, um catálogo, trazendo essa ideia do impalpável, desse blur, desse gradiente, os acessórios metalizados, então sempre uma ideia de feminilidade, mas com toques de futurismo. Ainda aqui na malharia, a nossa malha Toe Elastic, trazendo essa questão do conforto, né? A gente falou do soft, super sensorial também, para fazer peças esportivas, alto verão, masculino, infantil, mas também para o feminino. Muito legal, de repente, aplicar em peças mais simples, mas que tem essa sensorialidade diferenciada do atualhado. Tem uma cartela de cor bastante versátil, vale a pena tocar no sentido que ele, no tecido, desculpa, porque ele tem realmente um toque bastante diferenciado. Ainda falando das malhas, a nossa malha Foil New, uma malha mais transparente, ela tem um brilho levemente iridescente que tem tudo a ver com o universo do encanto sensorial, perfeito para lingerie, para peças mais sensuais, leves de verão, trazendo esse toque de brilho com esse all over de foil nessa malha de toque bastante agradável. Os brilhos, pessoal, paetê extremamente presente nas passarelas, né? A moda, né, pós-pandemia, na pandemia todo mundo muito neutralizado, e agora a gente está numa fase de perceber que a moda ela vem com bastante maximalismo. O paetê traz essa ideia do brilho, do glamour, muito essa informação do paetê branco e transparente, principalmente nos desfiles de Nova York, mas a gente também tem esse paetê com outras cores. Faz parte da nossa seleção Focus Green. Ele é um paetê transparente aplicado sobre uma base de tule de toque bastante agradável, e aí essa base de tule muda de cor. Como o paetê é transparente, ele acaba virando outras cores também, trazendo essa ideia de um falso liso, super sensorial, traz esse toque de brilho para as peças de ocasião. O masculino, pessoal, como eu comentei para você, é uma temática que tem muita profundidade para o feminino, mas pode atualizar o masculino também com a ideia de um pouco mais de fluidez, de cores um pouco mais suaves. Aqui o nosso Cotton Oxford Arket é uma camisaria, que a gente está falando da camisa, essa construção do Oxford para a camisaria, Oxfordine, muito forte no varejo internacional, e é algo que já acontece aqui no mercado nacional. Temos ele com um toque bastante agradável, 100% algodão, bastante respirabilidade aí para a camisaria de verão. E além das cores tradicionais que sempre acontecem para o masculino, cores também mais suavizadas, mas aqui um pouquinho mais empoeirada para ir mais ao encontro do perfil do mercado masculino. Falando das alfaiatarias, duas alfaiatarias que eu destaco para vocês, a nossa alfaiataria PV Iodi Span, tem uma porcentagem de viscose, então ela traz uma fluidez para a alfaiataria masculina, uma respirabilidade, ela tem essa micromaquineta bem gráfica, dá um ar meio futurista, e que tem também as cores mais tradicionais e algumas cores mais suavizadas. E aqui a alfaiataria PV Kobe Span, que também é essa ideia de uma alfaiataria com mais viscose, trazendo essa ideia de suavidade e com uma cartela de cor bastante atual. Silk Biscuit Printed, falando da estamparia, ela é uma estamparia é uma base bastante sensorial, ela tem um leve plissado, revela aqui um pouquinho na foto, e essas estampas abstratas, como eu tenho comentado para vocês, um toque de seda natural nessa base, perfeito para fazer essas peças mais amplas, vaporosas, e com essas estampas mais abstratas. E, por último, para a gente finalizar a segunda direção criativa, a nossa Napa Metallic, perfeita para esses acessórios mais sofisticados, refinados, que traz uma ideia de futurismo, mas o futurismo soft, como eu tenho comentado para vocês. É uma base de malha bem resistente, escovada, ganha esse efeito de poliuretano e esse filme de brilho. Nessas cores suaves, traz bem a equação, né, do futurismo soft. É perfeita para esses acessórios mais rígidos, estruturados, que tem um ar mais futurista, mais suavizado aqui pela ideia dos tons mais delicados. E vamos aqui para a última direção criativa, fusão multicultural. Como eu comentei para vocês, essa já é uma estética muito amadurecida no mercado. O Brasil entende muito desse multiculturalismo, dessa beleza artesanal, de que remete ao artesanal. Como a gente vê nessa imagem, né, essas construções que remetem ao tear manual, à cestaria, ao artesanato, com cores que também vêm de um pigmento mais natural, ou uma cor mais queimada de sol, aí numa viagem multicultural. A gente vai falar aqui dessa estética agora. Fusão multicultural, pessoal, como eu tenho comentado, uma estética que a gente sempre trabalha muito no verão, acontece no hemisfério norte, quem dirá aqui para nós.
Só que o que a gente percebe como uma camada nova para a gente atualizar isso para o verão 24-25 é trabalhar a ideia dessa beleza artesanal de maneira bastante abundante, bastante generosa. Então você vai trabalhar um bordado, por exemplo, por que não um rapport maior, um desenho mais marcante? Vai fazer um patchwork, mistura mais matérias, trazer isso de maneira bastante generosa, captando o olhar, trazendo mais valor agregado. Se fala nessa direção também a ideia de um exotismo impactante, essa viagem, essa jornada global pelo mundo, conhecer outras culturas, fazer essa troca. E quando a gente fala disso, a gente não está falando aqui de apropriação cultural, tá, pessoal? Não é você pegar o artesanato, que é a identidade, o valor de uma cultura, de um povo, esvaziar isso, replicar e ganhar em cima. É fazer fomento às tradições, é fazer essa troca cultural, fazer inclusão, distribuição de renda, capacitação, trazer isso de uma maneira muito ética, muito moral, para agregar valor para o produto e ter uma ação social que valorize o produto final. Vou passar o videozinho para vocês pegarem também essa jornada multicultural, esse convite a uma viagem pelo mundo, e em seguida a gente finaliza com o Fusão Multicultural. Então a gente percebe essa beleza artesanal, esse maximalismo artesanal acontecendo aqui com muita força. Nesse primeiro slide, como na primeira imagem que a gente vê, essa animação, essa mistura, né, de fibras, tecidos, trazendo um resultado original e impactante. A imagem central, Annie Palmer, um novo designer britânico, ele trabalha muito a ideia desse upcycling, o reaproveitamento de matérias-primas, criando esse patchwork muito chamativo, com misturas de matérias, perfeito aí como uma ideia de styling para quem quer fazer uma vitrine, um post, fazer essas sobreposições, captar o olhar com esse artesanal bastante exuberante. Ou esse acessório da Chloé, muito reconhecida como uma marca sustentável, trabalhar técnicas artesanais com tecidos mais tecnológicos, aviamentos mais tecnológicos, com upcycling, ou seja, tem toda uma pegada artesanal, mas de uma maneira bastante atual, moderna, arrojada, sustentável e com muito impacto visual. Mas para quem, de repente, não quer trabalhar algo muito diferenciado, a gente pode começar do começo. Essa é uma temática, uma direção criativa que celebra muito o toque natural. Algodão, linho, viscose, rami, a gente tem várias dessas opções no nosso portfólio aqui da Focus. Essas cores mais neutras que remetem aí paisagens desérticas. Começar desses neutros a coleção do Fusão Multicultural. E, de repente, aplicar nessa indumentária mais ancestral, com kimonos, transpasses, trazer aviamentos naturais, o que remete ao natural, fazendo essa conexão com a natureza. E aí, a partir dessas bases mais neutras, adicionar mais informações. Então, de repente, estamparias, coloridos que remetem a cores da flora, cores que podem remeter a especiarias, temperos de uma culinária mais exótica, trazer todo esse storytelling para a coleção, trazendo isso de uma maneira muito abundante. Sempre também com essa ideia de estamparias que são imperfeitas, manchados, que remetem às técnicas artesanais, tie-dye, shibori, deep-dye, tanto para peças mais diferenciadas do feminino ou para uma camisaria mais boêmia de alto verão aí para o masculino. A estamparia também traz esse elemento multicultural de forma muito interessante, como essa animação, esse ornamental étnico, né, que é bem diferente, perfeito aí para peças de alto verão, saídas de praia, beachwear, acessório, vestidos e peças de verão. Para o masculino também, para uma camisaria mais diferenciada, fazer a mistura de duas estampas no mesmo look e trazer isso de uma maneira multicultural, bastante bela e bastante ornamental.
Nos desfiles, uma estética sempre presente, sempre acontece essa questão do artesanal, do multicultural nas temporadas de verão. Lá nas duas primeiras imagens, destaco como a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais simples, para quem tem essa preferência. Então, tecidos rústicos misturado com tecidos de brilho, um brilho que vem amassado, trazendo uma sensorialidade mais rústica, vamos dizer assim. É uma rusticidade que vem mais sofisticada. Na segunda imagem, um macacão no masculino da Zegna. Então, é um aspecto rústico, uma cor terrosa, mas vem com zíper. Essa brincadeira também entre o rústico e o moderno traz uma atualização para o produto final. As duas imagens centrais, né, a beleza do decorativismo artesanal. Então, os tecidos mais fantasiosos, fio coupé, franjas mais flutuantes, jacquards, bordados, trazendo essa celebração de uma estética artesanal, ou bordados que podem vir maiores, mais coloridos. É aquilo que eu comentei, né, um artesanato que vem mais abundante, mais chamativo. E nas duas imagens finais, a importância da estamparia. Esse multiculturalismo, esses grafismos diferenciados, misturar com outros padrões, quadriculados, listras. Muito interessante o look do Drivan Noten, em Paris. Você tem uma pareô, né, uma veste multicultural misturada com uma jaqueta esportiva. Importante para uma camisaria de alto verão do masculino, com mangas curtas, combinados com essas listras boêmias, num aspecto bem rústico também. Então, a gente pode vir aqui desde uma rusticidade, de um multicultural mais minimalista, vamos dizer assim, até elementos mais decorativistas. E, para finalizar, a gente vai trazer aqui alguns highlights, que vai ao encontro aqui do Fusão Multicultural, mas sempre lembrando que a gente tem bastante novidade nos nossos estandes. Começando falando dos naturais mais leves. A viscose Slub Light Span 150 é uma base de viscose com elastano, toque super agradável, ela tem sutis flamês, aquele fio mais fantasia, trazendo uma ideia de rusticidade, porém de maneira mais sofisticada. Faz parte da nossa seleção Focus Green, sem químicos danosos, perfeito para fazer essas peças mais leves, vestidos de verão, camisas, túnicas, trazendo essa indumentária ancestral. Aqui a gente tem também o nosso Linen Chambray Solaris, que é uma... Chambray, pessoal, é uma construção de tecido que mistura o fio branco com o fio de cor. Ele traz uma ideia de rusticidade, porém bastante sofisticado. É perfeito para fazer uma camisaria aí de verão, mais respirável e um toque mais agradável. E também, de repente, uma camisaria que ela é um pouco mais boêmia, uma bata, uma túnica, renovando aí o guarda-roupa masculino. Falando de alfaiataria com esse toque mais rústico, né? Atualizando isso para o verão 24-25. Nós temos o nosso Linen Look Sevilha, que tem esse toque bastante natural, traz essa ideia de melange, né? Que remete a um terno manual, um tecido mais rústico. Muito interessante esse look do Zegna em Milão. É um paletó de verão, é meio camisa, manga curta, então brincar com essas modelagens para o masculino. Nossa alfaiataria Tangiers Texture do feminino plano faz parte da seleção Focus Green sem químicos danosos, e aqui tem uma novidade bem interessante, que é uma viscose texturizada. Então, é uma construção bastante elaborada, traz uma ideia de rusticidade bastante refinada. Entrando aqui em elementos um pouco mais ornamentais, esse multicultural mais decorativista, esse artesanato mais maximalista. Nossa transparência Jacquard Acha, ela tem um toque bem agradável, uma transparência velada, traz esse ornamental meio tigrado, zebrado, animal print, trazendo todo um maximalismo. Tem um leve fio coupé no desenho do animal print, trazendo uma sensorialidade também bem diferenciada para o tecido. Como acontece no nosso Jacquard Ágata, aqui já com desenho maior, mais maximalista, os fio coupés também se revelam, né? Essa franjinha se revela com mais destaque. A base do tecido tem aquele airflow, que é aquele acabamento que eu falei para vocês que trazem um amassadinho. Então, um tecido bastante sensorial para peças bastante diferenciadas. Falando dos bordados, os bordados sempre remetem a essa ideia do feito à mão, o bordado feito à mão. As leses sempre acontecem muito aqui no Brasil, a gente na Focus vende o ano todo. Essa família Mahara é uma série de bordados com desenhos bastante elaborados, intricados em cores monocromáticas, cores vibrantes, mas a gente tem vários lançamentos bicolores, multicoloridos. Interessante, de repente, misturar rapports de bordados diferentes na mesma peça, no mesmo look. Dá trabalho para fazer, mas a peça fica com um visual bastante diferenciado.
Falando aqui dos Open Works do time de malharia. Open Works, febre no varejo internacional, é uma informação que sempre acontece nos desfiles de verão, mas a gente tem percebido com muita força no varejo. Vai tanto para o masculino, para o feminino, para detalhes, para peças de praia, saídas de praia. Podem vir com color blockings, monocromáticos. Aqui o nosso crochê pitinga, que tem esse toque natural com desenho bastante gráfico, mas ele pode vir também com desenhos mais intricados, o nosso crochê Recycle Garapaba, feito de fibras recicladas, a questão da sustentabilidade, perfeito para detalhes, peças de ocasião, saídas de praia, trazendo essa ideia do artesanal nessas construções mais elaboradas. Aqui também uma outra malha nossa, nosso lançamento Malha Positano, ela tem essa textura bem diferenciada, que traz a ideia de uma rusticidade mais extremada, faz essas listras com esses trabalhos de Open Works, então bastante sensorial, diferente, ela é mais encorpada, perfeita para essas modelagens mais ajustadas. Nossa malha Tulum, também muito interessante, ela é meio que um plissado orgânico, bem aleatório, traz uma ideia de rusticidade, porém de modo muito moderno, tem uma boa elasticidade, uma cartela de cor super atual, muito legal para fazer essas peças mais ajustadas, sensuais, de alto verão. Malha tweed cassis, extremamente importante essa informação da malha do tweed na malharia, traz todo o decorativismo, né, toda a opulência, o glamour do tweed, mas de uma maneira bastante confortável. A nossa malha tweed cassis também tem um fio de metaloplástico, trazendo um toque de brilho. Então, de repente, você pode trabalhar até uma peça bem simples, mas toda essa sensorialidade agrega valor para a peça final e sempre de uma maneira bastante confortável. Falando de denim, o nosso índigo Lyocell Amato, 100% Lyocell, como comentei para vocês, uma viscose mais nobre, com menos impacto ambiental, um toque extremamente agradável, aceita vários tipos de lavagem, pode ir para uma camisaria do masculino, inclusive para peças do infantil, para o feminino, muito legal para essas peças mais amplas, túnicas, saruel, enfim, trazendo isso de uma maneira bastante fluida, tem um toque bem agradável e faz parte aqui da nossa linha do denim. Estamparia, né, como eu comentei para vocês, profusão multicultural, muito essa ideia, essa proposta de estampas que remetem a técnicas artesanais, como o tie-dye, por exemplo, trazendo um impacto visual bem diferenciado aqui no nosso jersey printed, para peças mais ajustadas, trazendo toda uma sensualidade somada a esse apelo multicultural. E, por último, a napa soft, que é um aspecto de couro também, é uma napa bem suavizada para fazer bolsas mais desconstruídas, peças diferenciadas, ou que vocês podem aplicar com estrutura também, uma base de estrutura e forra com esse couro. É uma base de malha escovada, muito resistente, que ganha esse acabamento de poliuretano, uma cartela de cor bastante inovadora. Muito linda essa bolsa da Ulla Johnson, uma marca muito interessante para quem quer trabalhar essa estética do fusão multicultural. Ela sempre trabalha essas referências mais artesanais, combinadas aqui com vestido, com elementos naturais no embellishment da bolsa. Então, a Napa Soft é uma proposta muito interessante para acessórios diferenciados para o próximo verão. É isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Falei bastante aqui. Temos a proposta aqui de 3 direções diferenciadas. Obrigado. Queria desejar uma ótima temporada de verão 24-25 para todos, com muita prosperidade para vocês, suas equipes, suas famílias, e contem sempre conosco aqui da Focus Têxtil e com a gente aqui da equipe de pesquisa. Muito obrigado. Ótimo Summit para todos.